Oi, gente, bom dia. Meu nome é Amanda e o meu grupo, composto também pela Sofia, Eduardo, Leonardo, Luísa e Raja, irá apresentar um trabalho sobre biorrefino, mais especificamente a termoquímica dentro desse processo, para a matéria de processos químicos industriais do terceiro ano do Integrado em Química. Bom, então agora eu vou estar tratando um pouquinho sobre o que é a biorrefinaria e o processo do biorrefino. A biorrefinaria é uma instalação que integra os processos do biorrefino, que seriam a conversão da biomassa em biocombustíveis, insumos químicos, materiais, alimentos, rações e energia. O objetivo de uma biorrefinaria é otimizar o uso de recursos e minimizar os efluentes, maximizando os benefícios e o lucro. As biorrefinarias integram diversas rotas de conversão, bioquímicas, microbianas, químicas e termoquímicas, em busca do melhor aproveitamento da biomassa e da energia nela contida. O conceito de biorrefinaria é dinâmico e ainda está em desenvolvimento. Por isso, não há modelos e padrões consagrados. Porém, podem ser apontados exemplos de biorrefinarias que já funcionam na prática atualmente, como as usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar, e as fabricações de óleo, rações, biodiesel e diversos outros derivados a partir da soja. Elas são sustentáveis, ambientalmente corretas e economicamente viáveis, produzindo de forma competitiva produtos que tenham potencial eficiente e mercadológico. Muitas dessas inovações teriam origem em plataformas da biotecnologia industrial, originadas de empresas de base tecnológica, principalmente as startups americanas. As inovações de biorrefinarias podem ser o embrião de uma nova revolução tecnológica, caracterizada por um novo paradigma técnico-econômico e um papel complementar do financiamento sustentável. Bom, então agora eu vou falar sobre o potencial e a importância da biorrefinaria. As biorrefinarias fazem parte da agenda PDI, a qual é uma sigla para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da maioria dos países desenvolvidos e dos países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, mobilizando grandes quantias de recursos, esforços públicos e esforços privados, voltados para o aproveitamento integral da biomassa, para agregar valor às cadeias produtivas e, consequentemente, reduzir os impactos ambientais. Bom, os conceitos de biorrefinaria e da química verde enfocam no aproveitamento da biomassa de modo que se tenham cadeias de valor similares àquelas dos derivados do petróleo, reduzindo o potencial de impacto no meio ambiente. A otimização do uso da biomassa busca a utilização de sistemas integrados, como de matérias-primas e produtos sustentáveis, de acordo com parâmetros técnicos, os quais levam em conta os balanços de massa e de energia, o ciclo de vida, o desenvolvimento socioeconômico regional, a geração e o consumo dos produtos e serviços de forma distribuída, a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, entre outros parâmetros. Sendo assim, os produtos químicos desenvolvidos a partir desses coprodutos e resíduos são os que possuem maior potencial de agregação de valor às cadeias produtivas da biomassa, em função da participação estratégica da indústria química no fornecimento de insumos e produtos finais a diversos setores da economia, como, por exemplo, o setor petroquímico, farmacêutico, automotivo, de construção, o agronegócio, do setor dos cosméticos, entre outros setores. Portanto, as biorrefinarias, de forma geral, transformam a biomassa por meio de energia e de produtos químicos, e como resultado temos materiais de grande volume e de baixo valor econômico unitário, a exemplo dos biocombustíveis. E assim, haverá também produtos químicos de pequeno volume, mas de alto valor agregado, os quais possuem especialidades químicas, como aditivos, que também são importantes ao processo industrial.
Logo, a biorefinaria é uma tecnologia de desenvolvimento sustentável que exige várias técnicas, estratégias, desafios comerciais que devem ser superados a longo prazo e esforços conjuntos de todas as partes interessadas, sejam elas ONGs, governos ou unidades acadêmicas, a fim de atingir um bom nível de desenvolvimento que permita o uso de tecnologias emergentes para o crescimento econômico dos países, baseado em bioprodutos e minimizando a poluição ambiental. Bom, gente, agora falando sobre a rota termoquímica de conversão de biomassa, é importante entendermos a sua definição. A rota termoquímica de conversão de biomassa é formada pela pirólise e gasificação. Essas tecnologias são tecnologias térmicas mais avançadas de conversão de biomassa em energia. É somada a uma síntese catalítica e a rota bioquímica é composta pela hidrólise e pela fermentação. Bom, a foto apresentada no slide se refere a uma biorefinaria de materiais lignocelulósicos. Esse esquema apresenta basicamente duas plataformas, uma bioquímica e outra termoquímica. A termoquímica que aqui estamos comentando é baseada em processos de conversão termoquímica pela reação de matéria-prima em altas temperaturas, com uma quantidade de oxigênio controlada, para produzir gás de síntese, ou na ausência de oxigênio, para produzir o bioóleo, que depois de um processo de hidrodeoxigenação, produz uma mistura líquida de hidrocarbonetos similar àqueles presentes no petróleo. Uma coisa legal a ser citada é que a rota termoquímica através da pirólise ou gasificação da biomassa já citados passa pela obtenção de gás de síntese, é seguido da síntese catalítica ou da fermentação. E isso torna possível a obtenção de hidrocarbonetos, alcoóis, hidrogênio, amônia, gás natural sintético, entre outros. A principal e fundamental matéria-prima da biorefinaria é a energia solar, que, aliada às características de solo e atmosféricas, irá propiciar a geração da biomassa necessária à biorefinaria, aliada ao emprego de tecnologia de ponta e adequada às características locais do meio ambiente, bem como a flexibilidade para atender e se resguardar das oscilações de preços impostas pelo mercado internacional. As biorefinarias brasileiras têm amplo potencial industrial e econômica, além de uma extensa fonte de matéria-prima, como a biomassa vegetal, resíduos agrícolas e agroindustriais, como palhas, bagaços e serragens. A atuação dessas empresas no país gera vantagens principalmente para o setor energético, pela geração de energia elétrica e química, devido à obtenção de produtos de alto valor agregado. As biorefinarias, ao utilizarem a biomassa vegetal agroindustrial, setorizam-se atualmente em 4 tipos. A biomassa amilácea, gerada a partir da batata, do milho e da beterraba. A sacarósica, a partir da cana-de-açúcar e do sorgo sacarino, que é uma cultura que pode complementar a safra de cana, contribuindo para o aumento da oferta de álcool. É utilizado na alimentação humana e animal, que tem capacidade de gerar açúcar fermentável para a produção de álcool e biomassa para energia elétrica. A biomassa lignocelulósica, produzida a partir da madeira, do bagaço de cana e resíduos florestais, além da biomassa oleaginosa, reduzida a partir da soja, girassol e palma. O BNDES ainda coloca o Brasil em destaque no setor de biorefinarias, devido à sua vocação florestal, alta competitividade e foco na produção de celulose. Em uma biorefinaria, uma única matéria-prima, como o bagaço de cana, é convertida em produtos químicos como glucose, bioetanol, ácido cítrico, antibióticos, vitaminas, enzimas, biocorantes e bioplástico. Dessa relação de produtos, um dos que vem mais se destacando são os bioplásticos ou plásticos biobased, produzidos a partir de outras matérias-primas. Os principais tipos desse plástico são a base de amidos, polihidroalcanoatos, de ácido polilático, como de cana-de-açúcar, e os derivados de celulose. O produto é utilizado em diversos setores, como os de embalagem, vestuário e biomédico. No Brasil, entre as empresas que produzem esse tipo de plástico a partir da cana estão a Braskem, PHB Industrial e Usina da Pedra.
Diante de toda essa explicação do que é uma biorrefinaria e de como ela deve funcionar, nós separamos um exemplo muito conhecido desse tipo de indústria no Brasil, que é o biorrefino da cana-de-açúcar. Da mesma maneira que uma refinaria recebe o petróleo e utiliza na produção de diferentes bens, a indústria da cana-de-açúcar também recebe a biomassa, geralmente em forma de bagaço ou caldo de cana, e a transforma. Alguns exemplos de produtos sintetizados a partir da cana são biocombustíveis, como o butanol e o etanol, ácidos orgânicos, adoçantes, açúcar, resinas fenólicas e até energia através da queima da palha. Aqui a gente tem um esquema sobre os potenciais produtos que podem ser obtidos a partir da cana-de-açúcar no conceito de biorrefinaria, em que o caldo junto com o bagaço e a palha são utilizados para sintetizar carboidratos, que vão posteriormente sofrer processos para se transformarem em polímeros, ou combustíveis também, né? No caso do etanol e do butanol, que são moléculas simples. E ao mesmo tempo que o bagaço e a palha também podem ser utilizados para produzir a lignina. Há uma divisão da indústria desse biorrefino em primeira geração e segunda geração. Simplificadamente, sem entrar em todos os produtos que a indústria de primeira geração consegue sintetizar, tem-se basicamente que a primeira ela usa o caldo de cana para produzir o etanol a partir da fermentação e para produzir o açúcar a partir da precipitação, enquanto usa também o bagaço de cana e a palha para queima e produção de energia. Já na segunda geração, o bagaço integral ele sofre outros processos para que ele seja transformado em etanol. No contexto das biorrefinarias, a segunda geração ainda não é tratada como uma indústria consolidada. Quanto aos benefícios do biorrefino da cana, temos que ele é autossustentável, no sentido de que a sua matéria-prima é renovável e pode ser utilizada como fonte de energia para os próprios processos industriais envolvidos no sistema. Outro importante benefício é a flexibilidade, já que uma mesma parte da matéria-prima pode ser utilizada em diferentes produções, como é o caso do caldo de cana, que pode virar tanto o açúcar quanto o etanol. Bem, mediante ao conteúdo que foi abordado durante a apresentação, é possível concluir que a biorrefinaria consiste em instalações, equipamentos e processos que convertem a biomassa em combustíveis, produtos químicos e ainda podem gerar eletricidade, isso através de processos termoquímicos, bioquímicos e mecânicos também. Além disso, o processo da biorrefinaria é um caminho sustentável muito desejado, porém, quando nós vemos ele na sua aplicação direta na indústria, o biorrefino ainda é um conceito muito acadêmico que precisa ser lapidado, para que dessa forma seja possível superar e quebrar barreiras econômicas. A biorrefinaria ela pode ser bastante benéfica para a sociedade e para a indústria no geral, uma vez que ela gera diversificação na produção, integração energética e eficiência energética, além de um aumento da complexidade das instalações. Já quando nós começamos a falar sobre os desafios, fica muito nítido que uma grande dificuldade é a integração das inovações e tecnologias necessárias nas indústrias. Dessa forma, é necessário, urge que o setor público e privado trabalhem em conjunto a fim de inserir e potencializar os processos de biorrefino. Um ponto bastante animador na perspectiva do futuro, certo? É que o componente inovador da biorrefinaria é um ponto de consenso, ou seja, é benéfico para diversas áreas. Então, no caso particular da conversão termoquímica de biomassa, evidencia-se que existe uma grande demanda pela industrialização dos processos, principalmente a pirólise, a gaseificação e também a própria combustão. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, a alternativa sustentável do biorrefino tem boas perspectivas para a sociedade moderna. E bem, esse foi o nosso trabalho. E a seguir serão mostradas as nossas referências utilizadas na síntese da apresentação. E muito obrigado por assistir.